Senhor Deus, Pai amado, é com imensa gratidão em nossos corações, Pai, que nós estamos aqui mais uma vez em Tua casa. Felizes, Senhor, por o Senhor nos receber aqui, Senhor. Pedimos, Senhor, nesse momento que o Senhor possa nos ungir cada coração, Pai, para receber a Tua mensagem, receber os Teus ensinamentos, que possamos sair daqui melhores do que entramos, Pai. Mantenha, Senhor, o Seu Espírito Santo em nosso meio, Pai. Mantenha o Seu Espírito Santo em cada coração, Pai. E aquele que porventura necessita, Senhor, mais do Espírito Santo, que receba essa porção, Pai. Todos nós necessitamos mais, Pai. Queremos mais, Senhor. Então, Senhor, unja também cada pessoa que vier cantar. Unja o pastor Adalto que vai trazer para nós seus ensinamentos, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, e nos dê um momento abençoado em Tua graça, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém, é muito bom estar aqui, né? Mais uma vez, mais uma tarde, um domingo reunidos. Boa tarde a vocês que nos acompanham pela internet também. Que Deus possa consagrar o ambiente de cada um de vocês. É uma extensão aqui da igreja, né? E é um privilégio para nós estar aqui na casa de Deus. É um privilégio para nós, cada semana que passa, a gente chega aqui na igreja e fala, venci, né? Aqui, você está aqui é uma prova de vitória. Quando você vem à igreja, você está decretando que você venceu, né? Venceu, você é um lutador, você está de pé. Então, graças a Deus, né? Ebenezer, né? Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E tivemos uma escola maravilhosa, né? Tivemos uma escola maravilhosa. Antes de eu dar o meu destaque, queria lembrar que hoje nós vamos ter um companheirismo com perguntas e respostas, certo? Então, se você tem sua pergunta, levanta sua mão. Vai ter um diácono, o irmão Lourinho está aqui, vai ter outro diácono aqui do lado direito. Eles vão ver você levantando a mão e vai levar um pedaço de papel para que você faça uma pergunta para o pastor, né? Lembrando sempre que são perguntas que edificam. Deus não está dando essa oportunidade para você atacar outra pessoa, fazer pergunta capciosa. É uma pergunta que te ajuda, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, levanta, o irmão Lourinho vai levar aí até você, faça sua pergunta, aproveita a oportunidade para que Deus, através do nosso pastor, possa estar ajudando a você, tá bom? E tivemos hoje uma escola maravilhosa, né? Quem esteve presente na escola aqui hoje? Levanta a mão. Amém, todo mundo praticamente, né? Aprendemos muito, né? Meu destaque, se você estiver véu adentro, estará protegido, em repouso, não há incerteza, não há pânico. Então nada melhor do que estar véu adentro. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, né, preocupada demais, não sabe como você vai ser amanhã, se vai... A pessoa quando está véu adentro, um cristão quando está véu adentro, ele entrega tudo na mão de Deus. Não é que ele sabe de tudo, mas com Cristo no barco, tudo vai bem, né? Nós temos aprendido isso e é exatamente isso. Ó, o véu adentro nos leva a suportar nossos problemas de humanos, né? Isso nos traz paz, traz tranquilidade. Eu sei que se eu estiver certo com Deus, se eu estiver buscando a palavra de Deus, se eu estiver lutando para estar no meu posto de dever, Deus vai me dar força para suportar. Ele não fala que tira as lutas, né? Ele não fala que você não vai enfrentar, mas Ele fala que você vai suportar, que você vai estar em repouso. Então nada pode tirar a sua paz. Muito bom, a escola dominical foi maravilhosa. Irmão Samuel Carlos, já fica pronto para cantar seu hino, para a gente aproveitar nosso tempo, né? Então, mais uma vez, se você tem uma pergunta, levanta a mão, o irmão Lourinho, o irmão Regimildo está aqui do meu lado, ele vai levar para vocês aí o papelzinho para vocês fazerem. Perguntas que constroem, tá? Perguntas construtivas para elevar o seu espírito, nada de perguntas capciosas. Então, vamos então ouvir um hino com o irmão Samuel Carlos, para aproveitarmos esse tempo. O hino é Monte do Calvário. Isso, Monte do Calvário. Lá no monte além,
eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia perecer. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Esse foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia perecer. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Esse foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu para me salvar. Amém. Oremos. Senhor, tudo que fazemos em prol da Tua igreja, Pai, nossa vida, seja aqui, seja no lazer, seja onde for que estivermos, estamos em prol da Tua igreja, para benefício da Tua igreja. Todo nossas ocupações é visando um melhoramento para a igreja do Senhor. Um povo que o Senhor nos tem colocado para ajudá-los. Capacita-nos para isto. Haverá perguntas extraídas do âmago da alma, pergunta que parte de corações sinceros. O Senhor tem a resposta
boa, edificadora, para ajudar cada um. Cura, Pai, neste simples trabalho, mas o Senhor se faz presente. Eu posso recordar há 6.000 anos atrás, o Senhor assentado naquele cultinho ali com Adão e Eva. Eva fazia perguntas para o Senhor e o Senhor respondia. Adão fazia pergunta e o Senhor respondia de acordo com a necessidade que eles precisavam. Às vezes a resposta não é de acordo com o nosso querer, mas é de acordo com a nossa necessidade. Ajuda-nos a continuar nesse cultinho com Deus. Cultinho, mas é um cultão. Tendo o Senhor na coisa, se torna grande. Desça como o Senhor descia ali no jardim do Éden, para cultuar com Adão e Eva. Venha cultuar conosco nesta tarde, nesta noite. A presença do Senhor traz prodígios, maravilhas, refrigera. Senhor, o teu povo está passando por momentos difíceis, mas o Senhor é o nosso refrigério, nosso bálsamo, a porção que nos satisfaz. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados, te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe todos os irmãos aqui pela internet. Tudo em prol do nosso bem, do nosso melhoramento, a nossa edificação. Tudo é visando o crescimento espiritual nosso para com Deus. Obrigado pela participação. Já temos várias perguntinhas. Se tiver mais, levanta o dedo. Vocês que estão desse lado, está o diácono irmão Lourinho com a salva, irá pegá-la e trazer para nós. De cá está o diácono irmão Regimilton com a salva, irá pegar as perguntas e trazer para nós. Se você tem alguma e não tem um papel, o irmão Regimilton tem um papelzinho, só você levantar o dedo, ele levará o papel para você, como também o irmão Lourinho ali tem um papelzinho. Tudo isto é visando esclarecimento, lucidez, iluminação. Eu amo esse tipo de trabalho, porque uma coisa é pregar para vocês, mas outra coisa é iluminar aquilo que vocês precisam de ser iluminados. E nas perguntas você expressa: eu gostaria de entender, de saber como fazer nesse caso, nesse. Pode, não precisa colocar seu nome, se quiser colocar, mas não será citado o nome. Deus os abençoe. Vamos lá, irmão Robério. Amém. Pastor, eu tenho uma dúvida. Há uns anos atrás, e acho que hoje eu posso... Está ouvindo aí nas caixas? Estão? Está ouvindo bem? Está ouvindo? Amém, nas levanta a mão. Nas caixas aí. Está ouvindo, vamos. Amém. Pastor, eu tenho uma dúvida há alguns anos, e acho que hoje posso tirar minha dúvida. Quando eu saí da igreja, há mais ou menos 5 anos, ouvi umas pessoas da igreja na qual eu frequentava falar que se uma pessoa sai da igreja e se afasta dos caminhos de Deus, ficam 7 demônios dentro dela. Queria saber se só porque eu parei de frequentar a igreja, eu tenho 7 demônios. Eu ainda acredito em Deus, só saí da igreja porque nunca me senti bem e acolhida nela. Isso responsabiliza muito a gente. A irmã começou a dizer... tenho certeza que hoje essa dúvida sairá de mim. Isso. Quer dizer, ela crê na resposta de Deus. Isso responsabiliza muito a gente. Irmã, sobre os 7 demônios, foi Jesus que diz aqui em São Mateus 12, São Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. E então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele,
e entrando habita ali. E são os seus últimos atos deste homem, desta mulher, não é? Piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O perigo é ficar vazio. O perigo é ficar vazio. Às vezes, por incompatibilidade com pessoas na igreja, como a irmã, ela não é daqui, não é de outro lugar, é em meio que enviaram. Às vezes levou a irmã a sair daquela congregação. Mas procure inserir-te em um lugar que você possa ser cheia do Espírito Santo. Que a irmã não pode ficar vazia, porque isso são palavras de Jesus. Aquele espírito mal que um dia saiu da irmã, volta e vê a irmã vazia, desocupada, pode entrar, não é? Pode entrar. Então a irmã tem que procurar inserir, congregar em um lugar, ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra, recebendo a palavra, congregando, é que vai te proteger de espíritos, desses espíritos ruins. Se congregando, o diabo já nos perturba, como disse Pedro, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. E se não congregar, ficar neutro, paralisado, vazio, ele não brinca, o diabo não brinca. Procure voltar a congregar, e a irmã vai ser uma bênção. Não deixa esses espíritos vir, porque eles vêm. Foi Jesus que disse que eles vêm. Caiu uma aqui, irmão. Eles vêm. Procura te encher do Espírito Santo com a palavra. Amém. Outra participação por e-mail. Pastor, tem 8 meses que me divorciei, mas estou passando por uma fase tão angustiante na minha vida. Eu amo a mensagem, creio, assisto os cultos, a palavra do dia, participo dos cultos domésticos na casa dos meus pais, onde voltei a morar. Porém, eu tenho fraquejado. Pastor, tenho feito coisas que não estão de acordo com a palavra. Isso tem me machucado, pois sei que não está correto, mas não tenho dado conta. Parece que não vou aguentar, muitas vezes nem ânimo para sair da cama eu tenho. Pastor, me ajude, por favor, pois creio que o Senhor tem uma palavra que possa me ajudar a sair dessa angústia. Choro o tempo todo. Nunca vou estar de acordo com minhas fraquezas, com meu pecado. Que Deus abençoe todo o seu ministério. Às vezes não tem nem ânimo para sair da cama. Irmã, eu tenho quase 100% de certeza que seu problema não é espiritual, é físico, psíquico. A irmã está com a depressão, que aliás é o mal da era. E o diabo aproveitou isso e está te esbofeteando, trazendo desânimo espiritual da alma. Mas seu mal, irmã, não é espiritual. A irmã acabou de dizer que a irmã crê na palavra, ama a palavra, ouve a palavra através da internet. Não é daqui também, não é daqui. Mas ama a palavra do dia, os cultos, ouve com tanto amor. Então, irmã, seu problema não é espiritual. A irmã está sendo esbofeteada pelo diabo, trazendo-lhe desânimo espiritual, por causa dessa depressão que está sobre a irmã. Procura um psiquiatra bom da área, um médico velho. Procura esses meninos. Existe menino bom, mas a maior parte eles formam para ganhar dinheiro e não tem experiência. Procura um velho psiquiatra experiente e peça para ele, diga para ele que a irmã precisa de um remedinho para fortificar seus neurônios. Ele vai lhe dar, viu? Seu problema não é espiritual, é físico. Se fosse espiritual, a irmã não cria na palavra, não amava como a irmã ama. Quando a irmã disse que às vezes não tem ânimo nem para levantar da cama, eu captei, isso é problema físico. A irmã está com a depressão crônica forte. Procura o psiquiatra, um bom psiquiatra aí da sua cidade, e diga para ele a sua condição psíquica. Ele vai te dar um remedinho para a irmã
se reerguer os ânimos físicos de novo, viu? Creia, continua crendo do jeitinho que a irmã crê, respeite a palavra, e através desses remedinhos, Deus deixou a medicina. A irmã vai encontrar ânimo para erguer de novo, levantar da cama, orar, ler a palavra. A irmã está muito afetada com essa depressão, que é o mal da era, o murro que o diabo deu na humanidade nesta era. Deus te abençoe, levante a cabeça, a irmã é uma filha de Deus. Se a irmã não fosse, a irmã não amava a palavra como a irmã diz que ama. Deus te abençoe. Amém. Boa tarde com Jesus, pastor Adalto. Tira-me essa dúvida. Se eu peco, o meu erro irá atingir meu familiar? O meu pecado pode atingir os meus familiares? Não. Deuteronômio, onde está o capítulo, irmão Regimilton? O pai não responde pelos erros do filho, o filho não responde pelos erros do pai. Doutor Regimilton, agora é você. Responda, Deuteronômio, quem sabe me fala. Quem sabe me fale. Quem sabe, quem abriu a Bíblia e viu, é Deuteronômio. Cadê, gente? Me ajuda aí. Aí, Maguinho, você tem que ficar aqui, você é meu cronologista. 24:16 aí, ó. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu singular, pelo seu pecado. Então, cada um purgará o seu. Você não vai purgar pecado de seu pai, de sua mãe, de seu filho, de seu... Não, você vai purgar os seus. Cada um responde pelos seus. Deuteronômio 24:16. Obrigado, irmão Magno. Amém. Pastor Adalto, Salomão foi um salvo? Se sim, por que ele, sendo tão sábio, no final de sua vida, seguiu a outros deuses? Tanto é que Deus recolheu ele quando ele enveredou para outros deuses. Você vê o final da história, foi amargo, mas logo ele partiu, quando ele enveredou por aquilo. O irmão Brana responde: quando o homem, a mulher de Deus sai do caminho do Senhor, Deus recolhe mais cedo para casa, porque Deus não permite o diabo estar cirandando uma semente de Deus. Tanto é que ele foi salvo, como Saul foi salvo, Saul também foi outro, e a Bíblia diz que ele foi salvo. Samuel disse: amanhã estarás comigo, não é? Samuel não estava no inferno, e disse que Saul estaria com ele, foi salvo. Mas Deus teve que recolher mais cedo, porque estava num caminho muito mal, muito mal. Pastor, como posso trabalhar meu sobrenatural? Como posso trabalhar no meu sobrenatural? Meu sobrenatural. Orando e lendo a palavra. O irmão Brana responde isso na mensagem pergunta e resposta número 4. Orando e lendo a palavra e participando dos cultos, né? Você vai te trabalhando, e de repente você se torna um sobrenatural. Por que o irmão Brana era um homem que vivia dentro do sobrenatural? Porque ele tinha esse comportamento. Orava, lia a palavra, andava com Deus. Amém. Pastor, por que quando a mulher na Bíblia está naqueles dias, ela era considerada impura? E se ela ainda pode ser considerada impura hoje em dia? O Velho Testamento fala do físico, era um negativo. O Novo Testamento é o positivo. O Velho Testamento trazia leis, normas, as leis cerimoniais, leis morais. Hoje ela é impura se ela estiver fora de Cristo, só. Deus a toma, o sangue de Jesus a redime de muitas manchas que no Velho Testamento ela era discriminada. A mulher era discriminada. Hoje ela é considerada impura fora de Cristo. No Velho Testamento ela não podia nem entrar no santuário se ela tivesse os seus dias críticos. Ela era imunda, impura. Hoje ela perece se ela ficar fora do santuário. Fora do santuário. Ela é impura, imunda se estiver fora de Cristo. Como o homem também, né?
Pastor, aquele anjo que o irmão Billy Paul viu quando estava com o irmão Branham no quarto, era apenas um anjo do Senhor ou era o próprio Deus? Era o anjo enviado que vinha ao irmão Branham. O irmão Branham, quando o anjo entrava no santuário, o irmão Branham dizia, ele está vindo ali desse lado. Do lado direito do púlpito, o irmão Branham, as pessoas chegavam, o irmão Branham chegava a dizer, aqui, não fica aqui não, aqui é o lugar do anjo chegar. Ficava ali quietinho, não falava nada, mas a presença do anjo que trazia um poder tão grande que doentes eram curados, surdos, mudos, aleijados andavam. Então, atos fenomenais aconteciam quando o anjo, às vezes um grupo de irmãos lá no canto começava a dar glória a Deus, aleluia. O irmão Branham disse, eu vejo o anjo do Senhor chegar bem ali, naquele grupo de irmãos, aonde ele chega há avivamento, há avivamento. Era o anjo enviado do Senhor, de tez escura. Muita gente discrimina a cor negra. O irmão Branham diz que aquele anjo era de tez escura, né? Deus usou. Amém. Querido pastor, o senhor disse hoje pela manhã sobre alianças de namoro. O que fazer quando a moça não confia e pede para ser usada essas alianças? E pede para usar essas alianças? Se não confia, não podia nem começar a namorar. Quando você não confia, você não pode nem começar um namoro. Olha o irmão Regimilton. Por favor, se tem pergunta, levante o dedinho, o irmão Regimilton de cá, o irmão Lourinho de lá, vai levar a você. Se não confia, já é um ponto negativo para você prosseguir aquele namoro. E o moço, quando vê a moça não confiar, melhor coisa é pular fora. Pior coisa da vida é ter uma mulher que não confia no marido e o marido não confia na mulher. Você não vai ganhar nada com isso. Se ele não honrar, é inferno dele. Se ela não honrar, é inferno dela. Para que tem que ter essa desconfiança? Ciúme até da sombra. Isso não é coisa de cristão nunca. Amém. Ele, no final da pergunta ele fala, como explicar para ela que a confiança se conquista e não se pede à força? Como explicar para ela? Com atos. Com atos. Mostra isso com a sua vida, com seus atos. Se os seus atos não convencê-la, muito menos suas palavras, né? Amém. Pastor, quando o tabernáculo fechar as portas, vai acontecer o arrebatamento? Não, o irmão Branham disse tempo de angústia. Você acha que o arrebatamento vai acontecer nós deitados em berços esplêndidos, tranquilo, barriga cheia de churrasco, arroz com feijão? Não tem gemido. Menino, como é que o menino nasce? Não é em meio de gritos, de dores, de parto? A igreja sofrerá a sua dor de parto, literalmente, literalmente. Irmão Branham diz que terá um princípio. Aí vem os intérpretes. Mas está escrito, irmão Branham diz que a noiva não passará pelo período da grande tribulação. Sim, está escrito desse jeito, pelo período. E o período da grande tribulação é 1370 ou 60? 60 dias. Esse é o período. Mas antes desse período, a noiva ainda está aqui. A noiva não entrará nesse período de 1260 dias. É 1260, né? 360. Não é 360, é 1260. Vê aí, Apocalipse 11, 1260. Ela não passará por esse período. Só que antes de entrar esse período, haverá o aperto. Porque esse período vai ser quando o anticristo que está lá no Vaticano será a besta encarnada mesmo, poder demoníaco, 100%. Por enquanto ele ainda é falso profeta, ele não é besta, governo. Mas a igreja passará por um período que será o tempo do ecumenismo, fechar as portas e perseguição. Muitos serão mortos. Muitos serão mortos. Ainda bem que o pastor Samuel está aí. Quando vier perguntar quem é o pastor presidente da igreja, eu falo, é Samuel Matos. Os líderes, muitos serão presos e até mortos, por não se curvar, porque eles virão na porta dos líderes, né? Eles pegaram a Pedro era o pastor de Jerusalém. Mataram a Pedro e
e os 12 apóstolos, menos João, né? Mas João não morreu que Deus não deixou, mas foi cozinhado 24 horas dentro de um tacho de azeite. Então, pastor Samuel, cuida aí, viu? Prepara, né? Boa tarde, pastor Adalto. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pastor Adalto, de onde surgiu a água? Sabemos que Deus era Elohim, mas e a água? Poderia me explicar isso, por favor? Água? Primeira coisa que está escrita em Gênesis é que a terra estava coberta de águas, né? E Deus fez uma expansão seca chamada terra. Gênesis 1, verso 2, 3 aí. 2 ou 3, Manoemi? Deus fez uma expansão seca, separando a terra de água. Gênesis 1, verso 2. A terra era coberta de água. Depois é que Deus separou, criou a terra, separou das águas. Pastor, como deve ser a conduta de um homem para ele se tornar diácono? Conduta? 1 Timóteo 3, marido de uma, singular, uma mulher, que tenha filhos em obediência, cristão. Que mais? 1 Timóteo 3, leia aí, irmão. Irmão Regimil, tem aí? Correndo? 1 Timóteo 3. Aí você pergunta, que isso pode ser uma pergunta capciosa também. E aí a gente tem que cercar de lá. Você diz, mas por que o irmão diácono não tem essas qualidades e é diácono ainda? Não, quando ele foi chamado ao diaconato, sua família era assim, seus filhos eram de menores, sujeitos, submissos. Agora os filhos cresceram. E isso os pais não respondem. Ele foi chamado quando o seu lar estava em ordem. Os filhos obedeciam, porque os filhos foram para o mundo. Então, nesse caso, Isaac não poderia ser o símbolo do amor, porque ele nasceu na família dele um Esaú que era do maligno, Esaú, selvagem, na família de Isaac, não é? Um Jacó que era um eleito e o Esaú não eleito. Se for por aí, você vai discriminar muita gente da Bíblia. Samuel, por exemplo, profeta. Se você for ler lá os últimos atos de Samuel, foi até expulso. Por que Israel não quis mais Samuel no governo deles? Porque os filhos de Samuel eram desobedientes, eram terríveis, comportamentos ruins. Mas Deus continuou com Samuel, não é? Então nós temos que ter muito cuidado disso. Leia aí, irmão, as qualidades de diácono. 1 Timóteo 3, verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Honesto, não de língua dobre. Língua dobre, o que quer dizer língua dobre, doutor? Falador, né? Pessoa que Falador, não mede as palavras não para mede falar. as palavras, fuxiqueiro, diácono fuxiqueiro que não guarda segredo, sabe? A língua dobre, não deve ser assim. Ele não serve, ele se desqualifica para ser diácono tendo esse comportamento. Vamos. Não dado a muito vinho. Aí muitos perguntam, então pouco pode, né? Não cobiçosos de torpe ganância. Torpeza, vai. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Sirva se for aprovado, irrepreensível. Por isso que o diácono primeiro tem que ser provado. 1 ano de prova. Se não for aprovado, então agradeça a ele pelo tempo e ele vai se assentar. Só isso, né? Que tenha marido de uma só mulher. Aí vem as esposas, né? Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes. A mulher é a extensão do ministério do marido. Tudo. Veja aí, a mulher é a extensão do ministério do marido. Por isso, irmãs, eu queria ter um dia uma reunião com os obreiros e suas esposas, suas famílias, esperando passar esse coronavírus para nós ter. Certo. A família do obreiro pesa uma responsabilidade muito grande sobre a família do obreiro.
ela é uma extensão, ela é vidraça, se torna vidraça tanto quanto o marido. É uma grande responsabilidade que pesa sobre também a família do obreiro. Mulher, leia de novo, a mulher... Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Fiéis em não paroleira, essa lambança com visitinha na casa da irmã, daqui a pouco sabe da vida da irmã e passa para o marido, e o marido já sai, né, julgando aquela irmã pelo que a esposa dele viu lá. Diácono tem que ser igual o pastor, cego de um olho, surdo de um ouvido para a vida das pessoas. Não pode estar muito melança com família, deve ir por oficial, visita oficial, mas visita lambancenta não é bom nem para o membro comum, quanto mais para um obreiro, Aí no 12 vem, né? Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governe bem a seus filhos e suas próprias casas. Isso é Bíblia. O diácono que é marido de mais de uma mulher é desqualificado pela Bíblia, por Paulo, né? O que fala mais? Seja o marido de uma mulher e governem bem aos seus filhos e suas próprias casas. Compra, paga, pega emprestado, devolve, sabe? Isso é governar a sua casa, administração. Se não sabe administrar a sua casa, vai saber administrar a casa de Deus? Há muitas qualidades a serem observadas a pessoa que é chamada para cooperar no diaconato. Tem que ser observada, senão fica uma coisa imperfeita. Que Deus nos ajude a estar no perfeito. Vamos lá, tem mais pergunta? Mande, por favor, levante o dedo. O irmão Regimildo de cá, o irmão Lourinho de lá, vai até você. E os jovens participar, né? Os jovens participar. Estou com tanta vontade, gente, do cultinho, tanta saudade do cultinho. Estou quase começando o cultinho aqui no santuário. 1h da tarde, 1h30. Isso ajuda muito os jovens. Eu tenho notado os jovens assim meio desfacelados depois que parou o cultinho. Desfacelado, desacelerado. Gostaria que todos os jovens sentassem aqui na frente todos os domingos à tarde, 5h da tarde, participassem também. Vamos lá. Amém. Pastor Adalto, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1, está escrito, eu vou ler aqui: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E a pergunta: que exército é este que é citado? Como é que é Gênesis 2? Capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Isso é antes do pecado, não é? Isso. Aqui você tem que ler os versículos anteriores e os posteriores para você entender o enredo da história. Você não pode ler só um versículo isolado ou um parágrafo isolado. De qualquer texto, de qualquer livro que você for ler, se você não entende aquela colocação, leia umas páginas antes e umas páginas depois. No caso aqui, uns versículos antes, uns versículos depois, para você entender a ordem que está sendo colocada aquelas palavras, fica mais fácil. Vamos ler o 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Por certo, havia o exército angelical, né, de Deus, protegendo ele quando ele criava as coisas. Um exército angelical, por certo, havia. Se refere que até então os únicos seres que haviam sido criados eram os anjos. Mombrana fala isso na mensagem, um super sinal, parágrafo 76. Os anjos foram os primeiros que ele criou. Também a adoção 2, 52, 53. A primeira coisa que ele criou foi os anjos. Mombrana fala, mensagem de adoção, volume 2, parágrafo 52, 53. E este exército não tem como não ser os anjos, que o protegia, que o escoltava enquanto ele criava as coisas.
terra, animais, quadrúpedes, répteis. E quando ele terminou, não precisou mais daquele exército para escoltar, né? Ele já partiu para criar o homem, que era o Deus da terra. Vamos ficar por aí, nisto. Amém. Pastor, o homem é obrigado a ser mais espiritual que a mulher, sendo que ele é o cabeça do lar e exerce maior influência sobre a família? Isso é muito relativo. E quando se trata da mulher ser cristã e o marido não ser, como é que fica? Ele é obrigado a ser mais espiritual, né? É muito relativo. No original o irmão Brana fala, a Bíblia fala, que o marido é o produto primário, primeiro. A mulher é o secundário, é tirado do primário. O primário é o primeiro, o secundário é o tirado do primário, não é? O homem é o produto mais forte. 1 Pedro capítulo 3 chega a dizer que a mulher é um vaso mais fraco, não é? Que é um produto secundário. No original, no real, deve ser o homem mais espiritual. Porém, em Cristo não há macho nem fêmea. Os dois têm a mesma responsabilidade, espiritualmente falando, né? Ele é o cabeça no sentido físico, humano, forte, bruto assim no sentido de desbravar. Bruto não na ignorância, mas desbravar, trabalhador. Agora no espiritual a Bíblia diz que em Cristo não há macho nem fêmea. Todos espiritualmente são iguais, ou seja, têm a mesma responsabilidade. Certo que pesa também ao líder, ao marido. Mas e quando esse marido é relaxado, não é nem eleito para o arrebatamento? A mulher tem que ficar atrás dele, né? Domingo passado eu puxei a orelha de uma irmã, que ela, tempo não vem aos cultos, eu liguei, ela disse, meu marido trabalhando, meu marido não vai. Eu disse, irmã, então, se o arrebatamento vier, se o marido não tiver, a senhora não vai, tem que esperar por ele. O arrebatamento é individual, não podemos, Mateus 25, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Em Cristo não há macho nem fêmea. Em Cristo espiritualmente somos todos responsáveis pelo ambiente que criamos, atmosfera. É por aí, é por aí. Amém. Boa tarde, pastor Adalto. É certo um pai falar todo dia que vai colocar um filho para fora de casa? Vivo tão angustiado, me ajude. Ei, irmã, isso é horrível. Isso é horrível. Será que esse pai está aqui? Faça loucura não, pai. Mãe, pai. Entenda que é uma fase, essa menina. É menina ou menino? Não fala, né? Vivo tão angustiada. É feminina? Angustiada? Falou? Angustiada. Então é menina. Você tem que entender as fases da sua filha, pai. Ela está dizendo que está angustiada porque nem ela concorda com isso que ela está fazendo, que está te entristecendo. A maneira de ajudá-la não é por fora de casa, é sentar e chorar com ela. Minha filha, eu sei que você está passando por essa fase da adolescência, que é a fase da irresponsabilidade. Eu sei que isso não faz parte do seu feitio. Eu quero te ajudar, minha filha. Eu quero te dar a mão. Sente, chore com ela, converse com ela, dialogue com ela. Essa fase é a fase que eles precisam mais de um amigo, de uma amiga. No caso de menina, ela precisa da amizade da mamãe. E por que não dizer também do papai? Pior ignorância que nós, pais, fazemos é pôr um filho fora de casa. Você não vai ter paz. Ele é sangue, ela é sangue seu. Você vai dormir, vai ficar rolando na cama. Será onde ela foi? Será o que ela está fazendo? Será que ela não está nas baladas? Você não vai ter paz de jeito nenhum. Não vai ter de jeito nenhum. Você vai sair correndo no dia seguinte, buscar, anunciar na internet onde ela está à procura. Não faça essa loucura não, por fora de casa. E nem fica ameaçando. Ameaça, eu lembro quando eu era menino, eu preferia levar uma surra da minha mãe do que levar uma ameaça que ela ia me bater. E pelo menos a surra já concretizava a coisa, você aliviava aquela tensão, aquele medo. Mas a ameaça, vou te bater, meu Deus, a gente ficava num pânico terrível. Fica ameaçando a filha, ela tem uma alma, ela tem um espírito.
ela tem um sentimento. Em vez de mandar embora, chore com ela, sofra as lutas dela ou dele, dizendo: minha filha, eu passei por isso, eu fui criança, eu fui jovem, eu fui adolescente, eu entendo o que você está passando, mas você tem um amigo, converse comigo, eu quero te ajudar. Fica ouvindo o conselho dos amiguinhos, das amiguinhas da escola, que eles vão te ensinar errado. Abra a sua vida para mim, seja qual for a situação. Você tem um papai que te ama demais. Eu sou justo, sou honesto, sou cristão, mas eu sou seu pai, eu quero estender a mão. Fazendo isto, essa filha vai dar menos trabalho, vai confidenciar a você, vai ter liberdade de confidenciar as coisas mínimas, e com isso você vai ter mais chance de ajudá-la sem precisar de bater, sem ser preciso de ameaçá-las e tirar de casa. Essa não é a arma do bom pai, da boa mãe, ameaçar e expulsar de casa. Essa não é a boa arma cristã. Você não vai ter paz de jeito nenhum, nunca, nunca. Eu confesso que eu já fiz isso quando meus filhos estavam na adolescência, dava trabalho demais, só que o anjo do Senhor me golpeou e eu sofri muito. Eu disse: nunca mais eu farei isso, ameaçar, mandar embora. Isso não é coisa de cristão. Jesus não ameaçou mandar nós embora. Ele fez foi descer da glória, sangrar por nós, estender a mão e nos salvar. Ele não ameaçou de nos mandar embora. Jesus não fez isso. E nem eu, nem você deve fazer. Amém. Pastor, os 144 mil judeus que serão salvos serão só homens. E em relação aos sacrifícios que os judeus devem fazer, de acordo com a lei de Moisés, eles ainda fazem? Eles permanecem obedecendo às leis 100%. Se é um povo que obedece à letra do Velho Testamento à risca, são os judeus, principalmente os 144 mil que estão lá. O sacrifício, o que ele falou lá, o primeiro foi... Se os 144 mil judeus serão só homens, serão salvos. Quando fala homens, sentido generalizado, inclui mulheres. Quando cita literalmente a palavra homem, como no caso Jesus acrescentou 5 peixes, 3 pães e 5 peixes para 5 mil pessoas, lá fala, fora mulheres e crianças. Então havia muito mais, né, de 5 mil. Porque naquele tempo somava só homens. No Velho Testamento era assim, era só homens, fora mulheres e crianças. Então, se são 144 mil, lá não fala homens, né? Lá fala judeus. Eu não vou falar, não vou criar interpretação nisso não. Se o irmão Brana falar um dia, você vai entender. Se não falar, vamos dizer que é 144 mil judeus. Não vamos criar emenda. É 144 mil homens e tem mulher. Tem muitos pastores que gostam de criar emenda. Não vamos mexer com isso não. Importante é nós ser a noiva de gentil no arrebatamento. Os judeus, quando nós encontrar com eles lá, nós vamos conversar e abraçar. Eles vão ser nossos servos. Se tem homem servo, vai ter mulher serva também, né? Eu creio que tem. Amém. Né? Mas deixa para lá, deixa quando nós estiver lá, nós vamos ver. Se tiver mulher, nós vamos dizer: tem uma judia aqui. Se não tiver, temos um judeu. Amém? Amém. Não entendi bem a letra, mas entendi a pergunta. A pessoa gostaria de cantar na igreja ou participar do conjunto. E qual que seria as exigências para isso? Para cantar no conjunto, primeiro você tem que cantar muitos hinos solos aqui, para ver se você tem voz. Solos, para ver se você tem afinação, se tem voz. Não é porque desejar, todo mundo deseja. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, que é o ministério, uma excelente coisa deseja. Não é pecado desejar, não. Paulo fala a Timóteo: é uma excelente coisa desejar. Cantar no conjunto é o ministério. Mas tem que ver se você tem qualificação. Como o irmão Regimildo acabou de ler, desejar ser um diácono é uma excelente coisa, mas tem que ver se você tem qualificação de voz, tem afinação, né? A regente não dá conta de te afinar tanto para te qualificar. Você tem que ter princípios, né? Voz, qualificação, né? Pastor, quero matricular meus filhos no colégio militar. O que o senhor acha?
mas lá só entra com 12 anos. O senhor teria uma opinião melhor? Tenho 3 filhos, mas 2 querem ser policiais e outro quer ser médico. Se todos os colégios fossem militar, evitaria de muitas catástrofes psíquicas que os alunos estão obtendo nesses colégios, mesmo particulares. O colégio militar tem disciplina, o que poucos do Estado ou particular têm. O colégio militar jamais permite alunos ficar no banheiro a sós. Sempre tem os policiais ali vigiando e tem disciplina, tem ensinamento disciplinar. Quem estuda sabe isto. Oxalá que todos os colégios fossem militar. O presidente Bolsonaro queria pôr, mas os governadores, se ele fala preto, eles têm prazer de falar branco, só para politicar, não é? Pastor, quando a lua se transformar em sangue, os eleitos vão estar aqui na terra? Aí se já fala da grande tribulação. Não, nós não vamos estar aqui não. Pastor Adalto, o senhor falando sobre o diácono, pode ter somente uma mulher, mas se a mulher traiu o marido, o diácono, e ele se casar novamente, ele pode ser diácono de novo? Deus continue te abençoando. Se ela traiu e foi motivo, culpa 100% dela, que muitas vezes a mulher trai, é culpa do marido, ele expõe ela, né? Aí ele não serve, porque ele não cuidou da sua casa, né? Ele não foi responsável com o seu casamento, expôs a mulher, ela caiu. Como é que ele pode ser diácono? Toda separação, irmão, tem um porquê. Tem um porquê. Eu não engulo essa coisa que um sozinho está errado. Não, se for analisar a história, a longa história, você vai ver que os dois têm culpa. Um mais, outro menos, mas tem culpa. Nós não podemos julgar, o irmão Brana nos ensina isso. Ele, para julgar, primeiro ele procurava buscar a história da pessoa para ele poder lavrar um julgamento. É muito terrível lavrar julgamentos com as pessoas. Por isso que eu digo, a igreja deve ter um pastor malhado, talhado, para ser feliz. No início eu lembro, como pastor novo, eu fiz muito julgamento assim. Ele está errado, ele largou dela. E aí depois a gente vai estudar a história, ao longo da história, a gente vê que ele estava mais certo do que ela, sabe? Ele que separou dela, tinha mais razão do que ela que não separou dele. Ela era aquela caninana, aquela coisa horrível, sabe? E ele perdeu o ambiente dentro de casa. O diabo é oportunista, viu aquele homem vulnerável, colocou uma bonequinha no caminho dele, e ele não se encheu de Deus, não ficou vazio, né? Não congregava, caiu. Mas ela expôs ele. Paulo fala isso lá em Coríntios 7. Não exponha o seu marido. Coríntios 7, mais ou menos assim ele fala. Senão para orar e depois volte. Ele diz, não deixe na incontinência, né? Incontinência é expor. Deixa na vulnerabilidade. Depois cai e pincha. Ele é o capeta, que arrumou outra mulher. Ou ela é a capeta, porque arrumou outro homem. Dos dois lados. Não é verdade que um sozinho tem a culpa toda. Não é verdade. Faz 48 anos que eu estou na mensagem, e esse filme eu conheço ele desde que eu entrei na mensagem mexendo com gente. Todas as separações, os dois têm culpa, um mais, outro menos, mas tem, se for analisar. Por isso nós temos aqui uma junta de 6 diáconos para julgar os casos de separação. Examinar, procura pai, mãe, vizinhos que moraram perto do casal, para ver se ele pode casar de novo, declarar livre, porque muitas vezes não pode, ele é culpado. Pastor, nós cristãos vamos ser mortos como nossos irmãos no passado? Muitos serão apedrejados, muitos passarão por aperto, até morte. Está escrito na Bíblia. Muitos.
por causa do meu nome. É Mateus 24. Serão odiados por causa do meu nome. Sabe? O bom é estarmos prontos, gente. Nós não sabemos o que nos espera por aí, pela frente. Se nós não tivermos revestido do poder do alto, a pressão vem e nós vamos acovardar. Igual Pedro. Não conheço, eu não sou dessa mensagem, não sou dessa mensagem, não. Você vai negar ou vai aliar conosco? Não, eu alio com vocês, eu vou negar. Pedro fez isso, sabe? Depois foi chorar amargamente de ter negado o mestre. Sem o batismo do Espírito Santo, nós vamos ser um Pedro da vida. Mas após o batismo do Espírito Santo, Pedro já desceu do cenáculo com o peito aberto. Quer matar, mata logo, que agora eu estou pronto. Atos capítulo 2. Amém. Pastor Adalto, quando me perguntam sobre a ciência, a idade da Terra, dinossauros e sobre as descobertas do homem, eu respondo que é tudo verdade. Tudo isso existiu, pois a Bíblia não menciona quanto tempo Adão e Eva viveram antes da queda. Estou certo? Muitos irmãos têm essa dúvida. Irmão Brana disse, leia a mensagem influência. Não é influência de um homem sobre o outro, não. A mensagem influência, que ela impressa em Goiânia, capa amarela. Ali no início o irmão Brana disse que a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, antes de criar Adão e Eva. Isso foi antes de Adão e Eva. Está escrito lá, no princípio, é Gênesis 1. Criou Deus o céu e a terra. E o irmão Brana disse, esse princípio não tem cronologia. Talvez esse princípio foi trilhões de anos para ele criar os céus e a terra. E dentro desse princípio pode ter havido essas coisas, dinossauro, essas coisas que eles falam que tem trilhões de anos. Só que nessa mensagem influência, o irmão Brana fala também que esses ossos que eles acham petrificado, que eles dizem que tem 3 milhões de anos, ele disse um osso que pega sal do mar, ele parece que é muito antigo, mas ele está petrificado, salinizado, e ele parece realmente que tem milhões de anos, e não é verdade, porque ele está salinizado. Quem falou isso foi um profeta. Eu prefiro ficar com o irmão Brana do que com a ciência. Porém, o irmão Brana disse também nessa mensagem que foi no princípio, e princípio não tem cronologia. Pode ter gastado trilhões de anos até começar a criar as coisas, não é? Pastor, eu penso tanto em Deus, no Espírito Santo, e não recebo. O que eu faço? E terminando a resposta, ela fala em Gênesis 1, criou quadrúpedes, répteis, só que ele não fala o nome dos quadrúpedes e nem dos répteis. Entre os quadrúpedes, que andam de 4 pés, não é? Pode ter sido, entre vários deles, pode ter sido dinossauros. O irmão Brana diz que hoje os dinossauros foram extintos, mas eles existiram sim. Não está escrito criado dinossauro, baleia, né? Mas pode, se tem esqueleto, que existiu, né? Desculpa. Pastor, eu penso tanto em Deus e o Espírito Santo e não recebo. O que eu faço? Irmão, você tem uma boa coisa, você está em processo. Só o fato de você pensar, preocupar com isto, é uma fonte de fundo clamando pelo fundo. Se você pensa é porque você preocupa. Então se você preocupa é porque você crê. E se há um fundo, Davi fala no Salmo 42, se há um fundo clamando pelo fundo é porque existe um fundo para responder. Então o fato de você pensar já é uma boa coisa. Preocupar é porque existe esse Deus para te preencher. Continue pensando, buscando, orando. Isso vai vir para o irmão. Amém. Boa tarde com Jesus, pastor Adalto. Gostaria de saber se mesmo Eva tendo caído, ela foi salva. Deus continue abençoando o Senhor. Você acha que Deus ia criar uma coisa com tanto carinho e jogar fora? Ali foi um episódio horrível que aconteceu e ficou na história, narrado na história, para nós tirar lição prática, que não é bom sair da vontade de Deus, pois purgaremos caro
Adão e Eva dali para frente purgou caríssimo aquele deslize que eles tiveram. Purga, pecado na carne, purga na carne. Mas eles continuaram salvos, eu creio. Não tem um pingo de dúvida que nós não vamos vê-los lá. Eu não tenho um pingo de dúvida que nós não vamos comer junto com Adão e Eva de lá. E eles não vão lembrar disso aqui, que se eles lembrassem, eles diriam: olha, gente, eu estava num Éden tão glorioso, e eu não valorizei o Éden que estávamos. Ouvimos o diabo, pagamos caríssimo. A Bíblia não relata depois da queda de Adão, que eles foram expulsos do jardim, não relata as agonias, sofrimento, a purgação que eles passaram. A Bíblia é muito resumida, né? Não caberia escrito se fosse narrar tudo. Mas pagaram. A próprio irmão Brana disse que você planta uma semente e colhe uma bacia cheia. Pecado da carne, colhe na carne. Pastor, minha amada família tem uma mãe que, apesar de suas fraquezas, sempre ouve os cultos. Durante a refeição, lê a Bíblia, ora com os filhos que não querem nada com Deus. Bebem, fumam, usam drogas, uns até roubam. E quando minha esposa e eu vamos lá, eles não nos respeitam, nossa vida cristã. Mas nós decidimos nos afastar definitivamente. Estamos agindo corretamente? Isso é contigo, irmão. Ambiente pesado, né? Pesado. Mas por amor à sua sogra, é sogra, né? Nesse caso aí é sogra. Por amor à sua sogra, dá uma idinha lá, assim. Sei que não tem ambiente para vocês passar uma temporada, muito tempo ali na casa. Mas ela é uma cristã, você acabou de dizer que ela lê a Bíblia, ora, ela é temente a Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, no fim dos tempos as pessoas perderiam o afeto natural, afeto de filho com mãe, mãe com filho. Paulo profetizou isso lá em 2 Timóteo capítulo 3, as pessoas perderiam o afeto, o amor de carne, sangue, né? Sanguíneo. Isso não é bom. Sua mãe não é culpada de estar passando por essa agonia com os filhos. Não abandone, não tem ambiente, mas pelo menos vai lá, dá um abraço nela, tome um cafezinho com ela e depois vai embora. Diz: mamãe, nós te amamos, te amamos. Não abandone não, ela vai ficar muito machucada. Um abandono. Já tem os filhos que são cruéis, e aí a filha, o genro, que são cristãos, que poderia ir lá fazer uma oração, cantar um hino com ela, abandona também. A velhinha vai morrer mais cedo. Ajude ela. Boa tarde com Jesus, pastor Adalto. Eu tenho ouvido acerca de Levíticos 27, que fala da santificação de animais imundos. Mas se Israel não podia comer nem tocar em animais imundos, o que era feito desses animais? Ou quando os animais eram santificados, eles podiam ser tocados? Me ajude. Podia. Santificação é a separação. A palavra santificar é a separação. Separa-os daquele mal com a oração, né? Atos capítulo 10, foi derrubada essa lei, que trata-se da lei cerimonial. Todas as leis cerimoniais do Velho Testamento foi abolida quando Cristo chegou. As leis morais não, porém as leis cerimoniais foram. Não comer animais com unha rachada, unha fechada, coisa assim. Pedro queria manter essa lei cerimonial lá em Atos 10, quando aquele lençol desceu com aves, répteis. Pedro disse: eu não vou comer porque isso é imundo. O que Deus disse? Não chame imundo o que Deus santificou. Então foi abolida no Novo Testamento essas leis cerimoniais. Amém. Pastor, quando fala que a natureza está esperando a manifestação dos filhos, o que isso quer dizer? Ouça a mensagem Escola Dominical de hoje que você vai entender. Ouça a fita da Escola Dominical hoje. Pastor, boa tarde. Não me sinto bem com a presença de uma pessoa. Não tenho nenhuma raiz de amargura, só o espírito que não dá certo. Isso me impede de ir no arrebatamento? Não, isso às vezes fala de signo.
pessoa não é culpada de ter nascido com signo. E às vezes signo com signo tem, como é que chama? Antipatia e empatia, né? Empatia concorda, antipatia discorda. Então, às vezes signo com signo tem antipatia, não da pessoa, mas do signo. Aquele signo traz assim uma atmosfera que é alheia à sua. Isso fala do reino humano. No reino humano, às vezes você sente bem de estar em companheirismo com uma pessoa, com outra você luta para conseguir e não consegue, por causa do signo. Aquela pessoa não é nem culpada de ser daquele jeito, foi o signo. A Umbanda fala isso muito claro em suas mensagens, principalmente o Homem Enviado de Deus, não é? Demonologia, sobre signos, que nós nascemos com eles, e às vezes isso está no nosso ser humano, e como humano nós vamos continuar humano até a nossa transformação. Naturezas regida pelos astros, signo fala dos astros que nos regem, e até o nosso arrebatamento nós vamos continuar com natureza que herdamos no nosso nascimento. Mesmo com o batismo do Espírito Santo, vamos continuar com muitas índoles humanas, que o irmão Brana disse: a salvação não tira isso de mim. Ele disse: muitas coisas a salvação não tirou de mim. Aí ele disse, por exemplo, gostar do mato, gostar de caçar. Salvação não tirou, eu continuo gostando demais do mato. E não é culpado, ele não é culpado de ter aquela índole, sabe? O que a salvação tira de nós é pecado, desejo de pecar, imundície. Mas tem naturezas como o que você não é culpado, que rege sobre você através da astrologia, dos astros, que como o signo, é um espinho. Você vai ter aquilo como espinho na carne. Você não gostaria de ser aquilo. Por causa daquilo, pessoas te discriminam, pessoas te abandonam, tira da rodinha deles. Você não gostaria de ser daquele jeito, mas Deus permite aquele espinho, veio no seu nascimento, primeiro nascimento, e nem o segundo nascimento tira aquilo que está inserido no seu ser de fora, no homem de fora. As pessoas batizadas com o Espírito Santo, tendo grandeza, elas não vão te discriminar, que vai entender que aquilo é uma enfermidade sua, enfermidade enfermidade da carne sua. Você nasceu com aquilo. Pessoa cheia do Espírito Santo discerne que seu espírito é bom. Aquela coisa que é antipática a ele não é sua, é a coisa que você não deve, você não é culpado de ter nascido assim. É grandeza você conviver com a pessoa defeituosa, de defeitos genéticos, e você ter a grandeza de dizer: essa pessoa não é culpada de ter isto, nascer assim. Mesmo com o novo nascimento, isso acompanha ela ainda, faz parte da genética. E os grandes espirituais em Deus não as discrimina, porque entende que não é culpa dele ser assim. É uma cruz, é um espinho que ele carrega, que ela carrega. Mas que isso existe. Por que você sente bem? Você tem assim pessoa? Você sente bem de conversar, ter amizade. Já tem alguém que você gosta tudo, não odeia, mas não tem aquela liberdade de ter amizade com ela como você teria com outra. Já aconteceu isso contigo? Afinidade, né? Muitos. Afinidade, fala de signo, fala de índole, fala de princípio. Aquela pessoa não é culpada de ser assim, você não é culpado de ser assim. Fala de genética, coisa assim, sabe? Pastor Adalto, poderia falar um pouco sobre afastar de parentela incrédula? Toda a vida mistura foi prejuízo espiritual. Primeira coisa que Deus pediu para Abraão, quando ele encontrou com Abraão, Elohim, foi que ele apartasse de seus pais, porque seus pais eram idólatras.
Não tem como dois andar juntos e não se perverter um ao outro. Não tem como. É Amós 3:7. O que está escrito em Amós 3:7? Eu lembrei da escritura, mas não lembrei do termo. Cadê o doutor Regimilton? Dois não andarão juntos se não tiver de pleno acordo, é isso? Não tiver de pleno acordo, é isso? Não é Amós 3:7. Não tem como dois andar juntos e estiver em desacordo espiritual, psíquico. Vai haver choque. Lombrana disse na mensagem: por que não somos uma denominação? Ele disse: você deita com cachorro, você está sujeito a amanhecer cheio de pulga no dia seguinte. Pássaros da mesma plumagem que andam juntos. A fé, você lembra de Jesus quando era chamado para orar, ressuscitar mortos? Primeira coisa, ele mandava todo mundo sair da casa, aqueles incrédulos que havia ali, senão a dúvida deles atrapalharia o defunto a ressuscitar. A dúvida tem que sair, você tem que separar de crentes fronteiriços, senão você vai ficar igualzinho eles, igualzinho. Lombrana disse: aquela mulher que casa com um homem descrente, das duas coisas acontece, ou ela muda ele ou ele muda ela. A tendência é ele mudar ela e ela se tornar descrente também. A mulher de Ló, ao associar-se com o sodomita, ela se tornou uma sodomita. E ela entrou lá com boa intenção: vou salvar a sodomita todinha. Mas o que aconteceu foi Sodoma que engoliu ela e Ló, né? Pastor, se uma professora pede para um aluno fazer uma atividade e para fazê-la é preciso ver um filme que o aluno deve fazer, e para fazer é preciso assistir um filme, o que o aluno deve fazer? Você está na escola e aquilo vai valer pontos. Você tem que ter grandeza de entrar lá no inferno sem se manchar. Por isso que o aluno, para ir para a escola, ele tem que orar, jejuar, pedir Deus proteção, a blindagem do Espírito Santo, que lá é mexer com cobra, fezes, coisas fétidas. E você está lá, entrou lá, você tem que estar disposto a fazer o que é pedido. E deixa lá. Se ela falar que tem 10 deuses, você escreve lá, 10, cai a prova, quantos deuses existem? Aí você vai revisar a escola que você teve sobre religião. Na escola, o professor falou que tem 10. Não vai falar que tem um, não, senão você leva nota 0. Sabe? Você tem que ler a cartilha deles, mas fica lá, é só dali para lá, morre lá. Não leva para casa aquilo que é ensinado errado lá, não. Sabe? E viu o filme, a matéria daquela, geralmente é uma redação, né? Redação baseada no filme tal. Cai a redação baseada no filme tal. Você tem que ver o filme. Mas você tem que ter a blindagem para não deixar se corromper por aquele filme, por aqueles atores daquele filme. Por isso que o aluno tem por obrigação orar antes de sair de casa para a escola, os pais orar por ele, aluno, aluna, porque é mexer com demônios. E você não pode ficar na retranca, senão você ganha nota 0. Você tem que entrar lá como Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na Babilônia. Suja, mas eles conservaram limpos. É por aí. Amém. Pastor, no céu tem divisão? Ontem, lendo a mensagem A História da Minha Vida, quando o irmão Branham foi levado lá, primeiro ele encontrou sua filha Sharon Rose, lá embaixo. E Hope estava lá em cima, onde ele subiu uma longa escadaria para poder encontrá-la. Não, é porque o céu é como na terra. Há montanhas, há planícies. A Sharon estava lá embaixo, na paisagem, lá embaixo, na relva, brincando, correndo. Aquela moça tão linda, loira, linda. Não é só loira que é linda, não. Morena também é linda, amarelo é lindo, né? Todo mundo é lindo, né? Lá do céu vai ser mais lindo, porque o que enfeia a pessoa é pecado. Lá no céu não vai ter pecado. Lá o irmão Mauro vai ser o menino mais bonito, né? Mas não é que há dimensões, a filha dele estava lá embaixo, a mãe em outra dimensão, não. Ela é a 6ª dimensão. A região dos salvos é uma dimensão só, a 6ª dimensão, um lugar só. Mas é como na terra,
Aliás, é uma visão onde estão eles. O irmão Brana disse que é questão de dimensão, mas é a mesma coisa. Há montanhas, há planícies. Ela estava na montanha lá em cima, talvez ela preferiu, era o gosto dela, porque Deus vai nos colocar lá segundo o nosso gosto, e Ele conhece nosso gosto. Eu gosto de morar nas montanhas para ver longe. Então lá você vai ter sua casinha lá nas montanhas. Outro diz, eu gosto de morar na planície, porque eu gosto de planície. Você vai ter sua casinha. Deus é bom demais. Vai nos dar do lado de lá tudo que nós anelaríamos do lado de cá. Ah, vai ser bom, hein? Vai Amém. ser bom demais. O que você gosta, montanha ou planície? Ah, montanha é bom, né? Bom? Acordar de manhã assim, aquela neblina. Ver longe, Será né? que vai ter neblina? Ah, eu creio que vai, porque não vai ter chuva. Vai ser vaporização como antes de Noé. Então não vai ter neblina, não, né? Vai ser só evaporização de Mas baixo. eu vou poder ver meus irmãos lá embaixo, assim, ó, pela cidade. De lá você vai ver, lá embaixo, o irmão Pedro. Pedro, você gosta de montanha ou planície? Hã? Você gosta de montanhas ou planície? Montanhas? Então você não vai ver o Pedro lá embaixo. Seu vizinho. Vai ser seu vizinho. Eu gosto de tudo, é bom montanha, é bom planície, tudo é bom, né? Com Jesus todo lugar é bom. Amém. Mas você vai ter. Deus nos respeita nossos gostos tanto, que do lado de lá Ele vai dar aquilo que nós mais almejávamos aqui. Vamos. Olha, essa aqui fez de uma criança, ela pôs o nome Pastor. Boa tarde, por que Caim matou Abel? Eita coisa, porque ele ficou bravo com Abel, ficou invejoso de Abel. Por isso que a inveja não é bom, viu, menino? Você gostar do presentinho que a mamãe deu pro seu irmãozinho, ore assim, Deus, faça com que ele desfrute bem desse presentinho. Fique invejando ele não, senão isso é coisa de Caim, invejar. Inveja não é cobiça, inveja é ódio daquilo que o outro tem. Caim matou Abel por ódio. Deus ouvira a oração de Abel e não ouvira a oração de Caim. E Caim passou a ter ódio. Nós interpretamos errado a palavra inveja. Nós dizemos que é cobiça. Não, está errado. Cobiça é uma coisa, inveja é outra. Inveja é ter ódio do que a pessoa tem. Caim teve ódio da adoração de Abel porque foi apreciável a Deus. E a dele não. Passou a ter ódio e matou. Todo ódio termina com suicídio, homicídio, coisa assim, é horrível. Por isso que nós nunca devemos odiar a ninguém e nem a nós mesmos. Bem-aventurado o homem a quem se perdoa, Salmo 132, verso 1 e 2. Amém. Pastor, quando o Senhor fala que se há dois em uma cama, um será levado e o outro deixado, quer dizer que não tem como ir os dois? Só um? Quem fala isso é Jesus, né? Em Mateus 25. Bom seria ou será ir os dois, né? Mas ele está dizendo com isso sobre a salvação é individual, um depende do outro, um não depende do outro. Se ele é salvo e ela é salva, vai os dois, a cama vai ficar vazia. Mas se um só é salvo, a cama vai ficar com um lá na cama, sabe? Bom é ir os dois, mas ele quer dizer com isso que salvação é individual. Um não depende do outro, isso cai por terra aquela coisa, minha esposa não vai na igreja, eu também não vou. Meu marido não vai à igreja, eu também não vou. Não. Vocês estão ligados pelo cordão umbilical na vida conjugal física, mas na vida espiritual, não existe cordão umbilical para um casal no espiritual. Não, aí é Mateus 25. Ela é livre e ele é livre para servir a Deus. Acabou? Ora, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, quão privilegiado é este povo, Pai. Aleluia. Quão privilegiados somos nós, com quem o Senhor tem falado a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor, por o seu Espírito Santo cuidar de cada coração aqui, Pai. Tirar esclarecer cada dúvida, Pai. Obrigado, Senhor, por esse pastor que o Senhor tem abençoado tanto a sua igreja através dele, Pai. Que possamos receber os ensinamentos e viver, Pai. Porque não adianta só guardar, devemos praticar, Senhor. Que possamos viver a cada dia, Senhor, o que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Senhor. Unja o culto de logo mais, Senhor, que possamos ser mais ainda preenchidos do seu Espírito. Somos agradecidos por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Microfone, irmão Moisés. Outro microfone. Cadê? Irmã Noemi. Essas coisas ajudam.
Esse tipo de trabalho, perguntas e respostas, ajuda, constrói, edifica. Ajuda e assim, a gente vê que não é só as dúvidas que alguns têm, a gente também tem. Quando o Senhor esclarece alguma coisa que às vezes aquilo para nós também era uma dúvida. E a gente não sabia, mas e às vezes não consegue fazer a pergunta. Mas outras pessoas fazendo ajuda a outros. Então é uma família. Bom, é muito bom. A luz ilumina a todos. Irmã Zane, ajuda, constrói, edifica esse tipo de trabalho, esse tipo de culto. Ajuda bastante. Igual a Noemi falou, às vezes a gente ouve uma pergunta simples, mas que você nunca tinha parado para pensar daquela forma, né, que a pessoa perguntou. Ajuda muito. É um culto, bastante. Não é? É um culto, como todos os cultos é um culto. E todos os cultos, como aprendemos de manhã, é Deus que desce para ministrar para nós. Privilégio nosso de estar nisto. Estar nisto é privilégio nosso. Irmão sargento, isso ajuda. Cadê, irmão? Ajuda. O senhor está aqui há poucos anos. Tem sido abençoado aqui nesses cultos, nesses trabalhos, isso ajuda? Pastor, olha, ajuda muito, graças a Deus. Tem me direcionado esses cultos de tarde, né? Também não posso nem falar de bênção, porque bênção não poderia explicar o que eu tenho recebido aqui na igreja. Tem sido feliz. Muito feliz, graças a Deus. Eu fico tão feliz de ver o senhor com a irmã Brígida. Parece dois meninos. Mas nós somos mesmos. Eu vejo que vocês são tão felizes. São tão felizes. Obrigado, pastor. Parabéns. Conserve isto. Amém. Conserve Deus assim. Amém. Obrigado. Fico feliz de ver as pessoas felizes. O orgulho do pastor é ver a igreja feliz. Às vezes ele puxa a orelha, briga, mas é para ver a coisa alinhada. Nunca pense que o pastor é inimigo do povo. Não, ele briga para tirar espíritos errados das pessoas. Ele briga contra espírito, não contra pessoas. Ele ama as pessoas. E o meu orgulho é ver vocês felizes, ver vocês bem. Bem, irmão Glauco, essas coisas ajudam, esses cultos, assim, irmão Glauco também chegou há pouco tempo, tem te ajudado os cultos aqui? Sim, pastor, tem ajudado bastante, são coisas para edificar a família, nosso dia a dia. Amém. A gente pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa, edifica muito. Obrigado, fico feliz de ver vocês bem. Eu quero dizer para vocês que minha vida é preocupada em ver vocês bem. Onde eu estou, eu não dou conta de me desligar disto. Onde eu estou viajando, estou em casa. Agora Deus me deu uma chacrinha, eu estou lá, mas em prol de vocês. Ali é uma extensão da igreja, em prol de vocês. Eu levanto de madrugada, dizendo: Deus, me dê matéria para ajudar o povo. Tudo isso é preocupado com o bem-estar de vocês. Fico feliz de ver vocês bem. Irmão Lourinho, isso te ajuda. Culto dessa qualidade, perguntas e respostas, escola dominical. O senhor como um pai, o que o senhor fala? Pastor, é fundamental tudo isso que nós temos recebido aqui, através do Senhor, Deus trazendo através do Senhor para nós. Isso me ajudou. Hoje mesmo, quando estava deslocando para cá com a minha esposa, a gente conversando, de vez em quando a gente fica vivenciando momentos que tínhamos com os nossos filhos. Hoje muitos já se casaram, estão vivendo suas próprias vidas, mas nós estávamos justamente falando o quanto foi maravilhoso o fato de termos criado todos aqui, recebendo isso, esse ensinamento que Deus tem trazido a nós. É lucro aqui, né? Lucro. A perfeição nós só vamos de fato tê-la quando estivermos do outro lado. Mas o que nós temos recebido aqui tem nos aproximado cada vez mais desta perfeição. O bom ensinamento ajuda a atingir a perfeição, né, irmão? Exatamente. E como nós vamos atingir a perfeição se não temos o norte da coisa? Exato. Então, não temos um norteio da coisa. Isso. Então, para os pais, para os jovens que estão recebendo isso, é fundamental
para que tenha uma vida realmente íntegra diante de Deus. Devemos valorizar os jovens, as moças, os rapazes. Isso constrói neurônios, constrói personalidade sadia, constrói caráter, porque lá fora, nas redes sociais, só estão destruindo personalidade, destruindo caráter, destruindo neurônios. Na igreja não, na igreja está reconstruindo, fazendo. Devemos amar isto, amar. Irmã Raquel, irmã Raquel, é a senhora que está aqui atrás no meu rumo? Leva lá o microfone para ela, irmã Raquel. O que a senhora acha, irmã Raquel? Isso tem ajudado a senhora como uma mãe, irmã Raquel? Isso, aqui ó, irmã Raquel aqui, cozinheira, irmã Raquel é pregadora. Eu lembro de um dia de culto de videoconferência, ela trouxe uma mensagem poderosa. Fala para nós, irmã Raquel, esses cultos edificam a família? Edifica muito. Hoje eu não dou conta de falar, não. Nós sem essa palavra não somos nada. Eu sempre falo para a Priscila, né, que mora em Goiânia. Priscila, leva a Alice para a igreja, porque vai inserir uma sementinha. Esse mundo está muito cruel. Alice é a filha dela. Leva ela para a igreja, não deixa, porque eu levei vocês, fiz minha parte. E agora o que me resta é orar por vocês. A senhora lembra, mesmo ela fora da comunhão, eu observo sempre quando ela vem aqui, ela não perde um culto, ela ama. Porque Sim, a senhora teve o cuidado de inserir a semente de Deus nela. Sim, participava das escolinhas, participava dos cultos da mocidade, interagia, cantava. E ficou. Essa semente está nela e ela vai voltar. Vai voltar. Tem a hora certa e ela vai voltar. Por isso que eu pego no pé dela. Não deixa de levar a Alice, porque o mundo está muito cruel. O que a senhora fala para os pais, para as mães? Deixar os meninos à vontade ou trazê-los à igreja? Tem que trazer. Tem que trazer, porque eu trazendo, criando elas aqui, esforçando. A gente morava ali em cima, vinha a pé, trazia... Coloquei elas aqui participando, incentivava. E hoje, pelas fraquezas, ela está lá. Mas eu tenho certeza que ela é salva. Ela crê, né, irmã? Ela crê. Sim, crê, tem muito temor. Às vezes eu mando uma palavrinha para ela. Ela, mãe, ontem eu estava lendo a Bíblia. E é a mesma coisa, está relacionada. Ela vai tirar foto, mostra para mim. E eu sei que ela é uma salva na hora certa. Então, irmã Raquel, não é perca de tempo os pais investirem o evangelho nos filhos, não é? De jeito nenhum. Não é perca de tempo. É o único caminho. Às vezes a colheita demora um tempo, mas que vai vir bons frutos, vai. Vai, e ela conversa muito com a Alice, explica. E eu sei que em nome de Jesus a vitória vai ser nossa, sim. Obrigado, irmã, obrigado. O tempo não permite, eu poderia entrevistar tanta gente, mas eu fico feliz de ver vocês felizes aqui. Creio que todos que vêm aqui, vêm com felicidade. Fico feliz de ver vocês felizes aqui. Amém. Irmã Lídia está aqui. Irmã Lídia, eu quero ver a irmã regendo esse conjunto. Oh, meu Deus. Ver vocês, agora não pode, né, ensaiar no sábado, exigência da saúde, e eles estão certos, mas vamos orar para que passe logo, para ver esse conjunto, todos 100% ensaiando no sábado, domingo, cantando, mas não pode ensaiar, mas pode cantar, né, irmã Lídia, de manhã, à tarde, pelo menos no domingo, e ver o trabalho dos jovens, dos adolescentes. Eu estou com tanta saudade do trabalho dos adolescentes ali, eles gritando, pulando, cantando, junto com o irmão Lourinho, com o irmão Magno. Vai passar, né? Vai passar. Se não voltar aqui, lá no céu vai ter com certeza, né? Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe. Domingo que vem tem mais, das 5 às 6. Foi muito bom estar. Agora vamos cantar
Vamos cantar aí 15 minutos, viu, Tiago? 15 minutos, Tiago.